Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Hoje nós vamos falar sobre o tema derrubando gigantes. E, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir que nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, se inscrevendo no nosso canal, enviando para os seus amigos e familiares esses vídeos que nada mais, nada menos são meditações com base na palavra de Deus, tá bom? E é claro, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que nós dedicarmos tempo, investirmos tempo na meditação da palavra. É isso que nos faz crescer, é isso que nos dá vitória, porque a nossa fé ela é desenvolvida, a nossa fé ela é exercitada, a nossa fé ela cresce. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o tema derrubando gigantes, e o texto que nós vamos usar como base se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler, pois muito provavelmente você já conhece. Caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, não deixe de ler aí na sua Bíblia. Mas 1 Samuel, capítulo 17, vai nos falar sobre um jovem chamado Davi, que vence um gigante chamado Golias. Uma história que muito provavelmente você já deve até ter contado para o seu filho, para o seu sobrinho, ouvido alguém ministrando na igreja. Uma história muito conhecida do povo de Israel, do povo de Deus. A verdade é que um exército inimigo, o exército dos filisteus, se levantaram contra o povo de Deus, e o exército do povo de Deus se amedrontou diante daquele exército inimigo, pois eles tinham 5 gigantes terríveis, dentre eles Golias, o pior deles, que se colocou no meio da batalha e durante 40 dias afrontou e desafiou o povo de Deus, chamando eles para um confronto individual. Aquele que vencesse a batalha, então o seu exército era o exército campeão e os demais seriam seus escravos, O exército inimigo seriam seus escravos. Imagine só você diante de uma situação dessa, difícil, terrível. E esse exército do Deus Altíssimo, do Deus vivo, eles também ficaram amedrontados diante dessa situação tão terrível. E é isso que eu quero te dizer hoje. Existem situações que virão justamente para nos paralisar, para nos amedrontar, para nos afrontar, para nos afastar do propósito. E diante dessas situações, nós não podemos de maneira alguma permitir que a nossa fé seja abalada. Enquanto o exército de Deus estava parado, sem saber o que fazer, Davi, um jovem, um adolescente ainda, ruivo, franzino, ele viu naquela situação uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de reconhecimento. E eu estou para te dizer que, de fato, na vida do servo de Deus, toda e qualquer situação adversa não vem senão para promovê-lo. São oportunidades para nos fazer crescer, para nos promover. Depois dessa batalha, só para que você tenha uma ideia, Davi passou a ser visto por toda a nação como um grande guerreiro. Ele também ganhou isenção dos impostos que antes eram cobrados a ele, a sua família. Ele teve o direito de se casar com a filha do rei, ele se tornou um príncipe. Então nós podemos dizer que Davi ele sai do curral, do pasto onde ele cuidava das ovelhas, para o palácio, simplesmente porque ele decidiu colocar a sua fé em prática. Davi chega, desafia o gigante faz pouco caso dele, e existem tantas situações que se apresentam diante de nós que, é como se o inimigo olhasse para nós e dissesse: você não é ninguém. Foi isso que Golias disse: você parece um cão, ou melhor, por acaso eu sou um cão para você vir lutar comigo com pedra? Na verdade, Davi não foi contra ele com pedra. Davi foi contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava colocando a sua fé em ação. O inimigo se levantou
mas Davi o enfrentou. O enfrentou. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Deus quer que eu e você nos levantemos em nome de Jesus com fé. E quando olhar a adversidade, a luta que se apresenta diante de nós, que nós possamos encarar de frente, crendo que o nosso Deus, aquele que nos prometeu, é fiel para cumprir, crendo que Deus está conosco, que jamais vai nos dar nenhuma situação adversa além do que nós podemos suportar. Davi se levantou e foi em direção à adversidade, ao gigante, e matou o gigante. Ele tinha 5 pedrinhas. Com uma ele matou o gigante. E se os filisteus tinham mais 4 gigantes, ele tinha uma pedrinha para cada um daqueles gigantes. Por quê? Porque a fé dele dava a ele a certeza e a convicção de que ele sairia daquela situação como um vencedor. E eu te pergunto, qual tem sido a situação adversa que tem se levantado contra você? O que tem te paralisado? O que tem te amedrontado? Nós vivemos um tempo difícil, tempo de incertezas, né? Tempo onde o Covid-19 surgiu, muita gente sem saber o que vai ser, com medo de sair de casa. Mas deixa eu te dizer, coloque a sua fé em ação. Qual é a adversidade? Qual é o gigante que se levantou diante de você? O desemprego? Coloque a sua fé em ação. Problema familiar? Coloque a sua fé em ação. Deixa eu te dizer, o nosso Deus, o Deus que servimos, é o Deus do impossível. E assim como ele fez na vida de Davi, ele pode e quer fazer na nossa vida também. Só depende de nós colocarmos a nossa fé em ação. Se você fizer isso, você pode ter certeza. Todo e qualquer gigante que se levantar diante de você irá cair por terra. Você será abençoado e o nome do Senhor será glorificado. Tome posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Talvez você não conhece muito bem a história de Davi. Talvez você pense que Davi era um privilegiado dentro da sua casa, né? Talvez você está dizendo, pastor, você está falando isso porque o senhor não conhece a minha história. Deixa eu dizer, Davi era um rejeitado dentro da própria casa. Mas sabe de uma coisa? Deus fez questão de mandar o profeta Samuel ir lá na casa dele e ungir ele diante de toda a sua família, para que todos vissem que Deus era com ele, porque ele era fiel a Deus. Talvez tem coisas acontecendo na sua vida que estão acontecendo porque você, diante da adversidade, baixou a guarda, esqueceu quem é o Deus que você serve. Nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Foi ele que olhou para nós com um olhar de graça, de misericórdia, e decidiu nos fazer povo seu através do sacrifício de Jesus. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz hoje é direito nosso, é nossa herança. Nós em Cristo Jesus já somos mais que vencedores. Sendo assim, nada, nem ninguém pode nos deter. Se o gigante se levantar a partir de hoje, em nome de Jesus, use essa arma, essa ferramenta poderosa que Deus colocou nas suas mãos, chamada fé, e vença todas as adversidades, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo. Derrubando gigantes. Não se esqueça, você é mais que vencedor.